que ela tinha ido viajar num congresso das Testemunhas de Jeová, e uma das lideranças lá desceu a lenha nela, porque olha, você tá trazendo esses demônios pra cá, e tem um demônio que manda, e os dois que obedecem, ó, cuidado, viu? Fique longe de espíritas, cuidado, viu? Com quem você vai falar dessas coisas, porque isso aí dá poder, a palavra tem poder. Pô, a mina voltou mega neurótica, destruída, assim, um nível de ausência afetiva, assim, a única coisa que tinha era uma dor de um não pertencimento. É isso que me chama, assim, por isso que eu tô trazendo essa história. E aí, enfim, ela acabou indo pro ato, e a gente só foi descobrir porque a gente foi investigar. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viari, mais uma vez junto com meu parceiro Fernando Drummond, começamos mais um episódio do Arquivo Estranho. Quase que eu falei Arquivo Estranho, mas eu ainda não me sinto à vontade para falar o carioca. Você quer muito ser carioca, né? Tá dentro de você. Mas eu não nego, né, cara? E eu acho mais que todo aquele que diz que não gostaria de ser carioca ou tá mentindo ou ainda não descobriu isso, né? Mas enfim, nós estamos aqui com o querido Caio Mantese, psicólogo, que vai conversar com a gente sobre um monte de coisa de psicologia, e eu vou passar a bola direto pro meu parceiro Fernando Drummond começar essa entrevista. Meu querido Caio, seja muito bem-vindo aqui ao vivo, porque já é um entusiasta do canal, é um apoiador do canal. Caio, a pergunta que eu sempre faço, como a gente traçar uma linha, ou essa linha já está traçada, melhor dizendo, entre uma pessoa portadora de esquizofrenia e um médium? Bom, primeiro, olá para todo mundo aí dos apoiadores do canal, deixa o like, é sempre muito importante, compartilha. Então, Fernando, na medicina convencional, vamos dizer assim, tem essa linha existe, que é basicamente o teste de realidade. Então, se você faz um exame psiquiátrico, um exame clínico psiquiátrico com o paciente, e você detecta que algo no discurso dele está incoerente, você pode dizer que, assim, olha, aqui não tem nada de paranormal, né? Isso é uma coisa totalmente psicogênica. Agora, na psicologia clínica, claro que tem vertentes que trabalham muito mais com esse olhar tradicional da medicina alopática, vamos dizer assim, baseada em evidência, os limites são mais difusos. Porque para você conseguir acessar a realidade da pessoa e tocar o coração dela, e tocar a alma dela, para que uma vinculação seja possível, você tem que entrar na história da pessoa. Então você tem que ir com o pé atrás, no sentido de falar, olha, você tem que ter um olhar cético, e aí na experiência clínica, nesse contato com a pessoa, principalmente no que o terapeuta vai sentir, é que dá para você fazer uma distinção do tipo assim, tá, cara, isso me convence muito bem, isso faz muito sentido para mim. E de uma outra forma, você também vai fazendo alguns testes que às vezes não são tão racionais, para ver se a pessoa não tá querendo te engamelar, né? Porque pode ser alguém com uma sociopatia, pode ser alguém com um jeito muito manipulador de ter um ganho secundário e falar assim, ó, o terapeuta tá na minha. Mas do jeito que eu trabalho, do jeito que eu gosto de trabalhar, vamos ver para onde essa pessoa vai me levar. E aí, neste momento que eu tô com ela, eu tô com ela, tô nesse mergulho, e aí eu vou pensar sobre isso e ver como eu me senti e me posicionar fora da sessão, no contexto de supervisão, no contexto de uma conversa que a gente vai acabar tendo com um colega, lógico, sempre preservando essa questão do sigilo e tal, mas eu não trabalho de maneira sozinha, vamos dizer assim, eu não consigo falar assim, ó, eu conheço essa linha, e eu desconfio das pessoas que falam que conhecem, né? Eu acho que para você conseguir, como eu disse, tocar o outro, você tem que ter, por um lado, uma posição cética e, por outro lado, uma posição de falar, tá, vamos ver. O psicólogo está acima da possibilidade de ser manipulado por um paciente ou ele corre esse risco? Não, ele corre esse risco. E aliás, é esse o ponto. Às vezes a gente tem que correr esse risco para depois entender lá na frente que você estava sendo enganado. E é um risco, né? Por isso que tem gente que não atende determinados perfis por conta disso. Eu tenho uma colega psicanalista que tem determinados perfis de paciente que ela não atende, porque ela é uma pessoa franzina, né, tem algumas questões de saúde um pouco mais frágil, e se ela sentir qualquer perigo real com o paciente, ela interrompe, encaminha e fim de papo, porque a gente
abre a porta, né, do nosso coração para a pessoa. Tudo bem, a gente pode não abrir as nossas questões, vamos dizer assim, cometer sincericídios na frente de um paciente. Mas você, enquanto seu objeto de trabalho, você vira uma espécie de massinha. A pessoa vai mexer com a tua subjetividade ali. E nessa retomada da sua subjetividade, quando você sai do contexto ali que você está atendendo, como você está marcado ou não, em que região que você está marcado ou não, você vai se ligando que vai... mas essa pessoa teve aquele dia que ele falou tal coisa, que naquele ato que você está conversando com a pessoa, você pode não sacar. Mas depois você vai olhar nos teus escritos, quem gosta de anotar, tem gente que não anota, né? Mas quando você vai fazer um olhar mais profundo, você tem como pegar. Mas enfim, lógico, tem hora que a gente passa batido e isso leva um tempo pra gente se ligar. Por isso que é sempre importante todo clínico ter um trabalho de rede. Um cara falou assim, desculpa aí, cara, mas acho que aqui pegou numa questão XPTO seu aí, leva pra tua análise, leva pra tua supervisão, porque tá esquisito isso. Aí eu te pergunto, quando tu descobre eu estava sendo engambelado, e eu tenho certeza que estava sendo engambelado, como é que é a próxima consulta imediatamente após isso? Boa pergunta, Viaro. Vou dar a saída pela tangente e dizer que cada caso é um caso, né? Tentando responder de uma maneira mais honesta. Eu trabalho devolvendo isso pra pessoa. Tô me sentindo tapeado, sim senhor. E ver como a pessoa se sai. Se eu pego um sorrisinho, se eu vejo que ela mudou muito o comportamento depois, ou que ela me jogou num território, tipo assim, não, você tá maluco, se a pessoa tem uma reação muito desproporcional, eu falei, pisei em alguma coisa aí, precisamos ver o que é isso. E se ela se coloca como um réu confesso? Aí eu abraço e falo, pô, isso dá pra trabalhar, que é honesto. E aí, beleza, toquei. Eu brinco de falar que o jeito que eu enxergo a psicologia clínica está entre uma coisa que é ciência e uma coisa que é arte. Então, o artista entrega o ouro, né? O artista entrega o ouro. Fala, isto é arte por quê? Eu estou criando isto, claro que tem o estudo da estética, mas até onde eu entendo, o jeito que eu gosto de nomear arte, o jeito que eu trabalho, bom, se te causou alguma coisa é arte. O Romero Brito, infelizmente, eu tenho que concordar que é arte, porque me gera sentimentos muito negativos, né? Tudo bem, isso é uma questão mais subjetiva e tal. Hitler seria arte? O que ele tentou fazer, frustradamente? Olha, tem um filme que eu gosto muito, que chama Arquitetura da Destruição, que justamente levanta esse ponto. Até que ponto a construção nazista, e também a construção do fascismo italiano, dos proto-fascismos que a gente tanto tá vendo por aí, não é uma tentativa de manipulação à lá me engana que eu gosto, sabe? À lá eu tô sacando que meu paciente tá me levando para um lugar que é lorota, mas ele finge que me engana, eu finge que eu sou enganado e vamos ver onde vai dar lá na frente, né? Porque tem alguma questão aqui que eu não posso quebrar esse ponto de cara, né? Então vamos dar uma andada. E acho que essa que é a dificuldade quando a gente tem que lidar com essas pessoas que estão absolutamente convertidas dentro desse discurso neonazista. Cara, ela ganha a coroa, eu perco. Você não tem como tirar ela daquilo. Por quê? Porque ela está cercada de uma arquitetura pensada, e até física mesmo. Transporte público é a arquitetura da destruição, cara. É a carne, é cobra comendo cobra. Assim, não tem como você ter solidariedade com o trabalhador ali do teu lado se vocês estão disputando pelo mesmo assento, cara. Meio que vale tudo, né? Não estou defendendo isso, mas essa experiência que advém desta arquitetura que é pensada, no meu entendimento, para te tapear que o outro é o inimigo. Que o ódio que eu sinto é gerado pela existência do outro que está disputando o recurso que eu tenho que disputar também. Não é quem está por trás tomando decisão e falando, vai ter menos ou vai ter mais ônibus. O ônibus vai ser bom ou vai ser ruim. Eu conheci uma pessoa, faz muitos anos isso, uma coisa me chamou a atenção. Isso na época dos blogs, tá? Ela tinha um blog. Depois de muito tempo eu fui ler o blog dela. Eu não lia, e dizia que lia, mas eu não lia, não tinha saco pra isso. Mas depois de um tempo eu fui ler o blog. E quando eu fui ler o blog, eu descobri que o blog era autobiográfico, porém sob forma de indiretas. Ou seja, a pessoa tinha os seus problemas comportamentais, tinha os seus problemas de manipulação, mas estava escrevendo de forma autobiográfica, porém sob forma de ficção, algo que ela sabia que ninguém lia, mas que alguém podia algum dia ler. E parece que ela não estava preocupada com isso, ela estava entregando o jogo ali
Aí a gente vê muitos filmes de psicopatas, que é muito comum o psicopata deixar as pistas, né? Deixar as pistas. Então, isso não é só ficção, não é só filme. E qual é o interesse da pessoa nesse blog? Dizer, eu não valho nada, eu estou dizendo aqui que eu não valho nada, só que vocês não foram pesquisar, perceber que eu não valho nada. Eu acho que é uma tentativa, Viaro, de sentir a própria existência através do afeto do outro. Se ninguém tá olhando pra minha manipulação, se ninguém se ligou, eu tô numa posição de muito poder. Porque eu tô dando a letra, eu tô abaixando a calça e ninguém tá vendo. Mas enfim, eu espero que essa sua pessoa conhecida tenha feito um pouco de terapia depois disso. Eu também espero. Acho que faria bem pra ela. Reescrever a própria história a partir de uma coisa um pouco mais honesta, né? Com ela mesma. Gente, por favor, curtam, compartilhem, comentem, mandem perguntas. Isso é muito importante para nós. Drum. Vamos agora mais para a área sobrenatural. Como é que a gente lida, e o Viaro já trouxe nos nossos episódios o caso de Emily Rose, e eu já adianto aqui que eu comprei um livro e vou estudar bastante o caso, mas já para pegar esse corte também com você, como é que a gente lida a gente sabe que tem padres exorcistas, a gente sabe que tem, ou acha, eu pelo menos acredito que há pessoas possuídas por demônios ou por espíritos ruins, ou por... Bom, o que eu acredito não são demônios, mas por eguns, enfim. Se para no teu consultório um caso desse, quando você fala, peraí, já não é mais meu caso, essa pessoa realmente está possuída, você acredita nisso? Você não acredita? Como é que é? Eu tenho um caso de um rapaz que eu acompanho já há algum tempo, que pelo que ele relata, é uma possessão. E ele estava numa festa, e ele vai sentindo que a coisa não tá legal, e ele começa a brigar muito com a companheira, e aí, de repente, ele tem essa vontade de falar, tem alguma coisa muito louca acontecendo comigo, eu preciso andar. Né? Tem essa coisa de que parece que uma certa cura pra loucura aguda é errar, ser errante, né? Dar uma volta quixotesca. E aí ele entra num bosque, e aí ele tem uma experiência de possessão, onde ele não tem consciência, e aí ele vai aparecer em outro lugar, ele retoma a consciência em outro lugar, quando a esposa, horas depois, vai atrás e encontra com ele e fala, as pessoas que cruzaram com você por aí estavam falando que você estava com uma voz estranha, você estava agindo de maneira diferente, assim, tá, como diferenciar isso de um surto psicótico? Então, tem gente que trabalha com essa diferenciação, eu acho que é importante a gente... Tem psicólogos que trabalham com essa... Tem. Desculpa, isso é um caso de psicopatologia. Você precisa procurar um psiquiatra e se medicar, porque o que você está tendo é uma crise de despersonificação, né, que é comum das psicoses mais graves. E entra nesse discurso que é importante, mas que pode escorregar para um certo cientificismo. Então, para mim, eu tomei aquilo como verdade e trabalhei com ele a partir desse pressuposto de que algo aconteceu desde que ele voltasse para a Umbanda. Porque ele já tinha uma história na Umbanda. Ele tinha se afastado da Umbanda. E neste momento que isso aconteceu, por inclusive questões financeiras e tal, ele tinha dado uma pausa na terapia. E aí isso foi uma espécie de incêndio que aconteceu na vida dele. Ele falou, não, peraí, preciso voltar tanto para a medicina de lá como para a medicina daqui, vamos dizer assim. Né? Preciso falar com meu psicólogo e tal. E aparentemente ele não teve nada depois disso, né? Em termos de uma coisa de possessão e tal, porque ele vem tratando isso, inclusive, de uma maneira espiritual, né? Então, se isso está dentro de um contexto que eu sinto que a pessoa está sendo trabalhada, que ela está sendo cuidada, mas e aí? De repente, aparece no seu consultório uma pessoa que não acredita. Ela teve uma coisa que você acha que é uma possessão, mas ela não acredita, ela jura por Deus que é uma questão só médica. Preciso encaminhar para o psiquiatra. Porque é aquilo, eu preciso trabalhar com a realidade da pessoa. E aí, eventualmente, se isso abrir ao longo do contato com ela, fosse, olha, não sei, será? Será que é só, assim, tomou um remedinho, tá fazendo terapia, teve isso de novo. Será que não é? Às vezes você vai trabalhando um pouco pelas beiradas. Mas graças a Deus isso não aconteceu ainda. Mas uma coisa, dentro desse contexto todo,
eu até gostaria que tu explicasse para nossa comunidade de uma forma didática, eu vou perguntar agora algo que eu acredito que seja utilidade pública. Um dos conceitos que estão dentro da área da psicologia, que mais são deturpados ou que mais ganharam uma roupagem popularesca, é o conceito de narcisismo. Todo mundo diz, fulano é narcisista, mas não sabem do que estão falando. Eu queria que tu dissesse se esse contexto que o Drummond trouxe da paranormalidade, mas se o narcisismo ele pode estar ligado ao início de alguma coisa e se é possível que um narcisista não diagnosticado possa evoluir para alguma coisa pior. Assina embaixo, eu concordo. Eu acho que sim, uma coisa que a gente pensa como narcisismo dentro da psicopatologia, que é uma espécie de culto a si mesmo, faz todo sentido. Que fraturando com a realidade, né, não conseguindo trabalhar com a realidade que aqui está, e aí eu preciso criar uma realidade que faça muito mais sentido internamente, então isso se chama cisão, né, cisão da personalidade, onde aí vai falhar aquilo que eu falei do teste da realidade, e a pessoa acaba criando uma coisa deliroide, de que ela é o centro dessas manifestações. E eu acho que isso explica também essa coisa dos cultos, sabe, dessas seitas, de gente que acaba sendo seguida porque ela crê tanto naquilo que ela está criando que ela fica convincente demais. E aí, dentro dessa perspectiva do narcisismo, o afetar o outro faz parte do meu sintoma. Isso pinta muito em relação abusiva. O outro precisa causar em mim uma sensação de repulsa ou de atração, que tem muito a ver com o ciclo do abuso, né? A pessoa te bate, depois ela pede desculpa, aí tá tudo bem, aí tem um aumento de tensão, aí ela te bate. Tem esse mecanismo elástico, né? Pode indicar uma personalidade, um transtorno de personalidade narcisista, e que, na verdade, a pessoa tá... Olha como o outro tá na minha mão. Pode não ser consciente, até não acho que a maioria dos casos graves de narcisismo seja uma coisa consciente. Porque se é consciente, a gente está indo para uma sociopatia, né? Se a pessoa faz isso, tem consciência e acha que tá legal, o buraco é mais embaixo, né? Mas se a pessoa simplesmente atua a partir da dor e o movimento afetivo que o outro faz gera uma reação direta, isso pode ser um narcisismo. E é possível sanar isso bem cedo ou isso não aparece na infância? Os casos graves podem aparecer na infância, sim. Mas não significa que, mesmo isso aparecendo na infância, consiga ser tratado. Como assim? Porque pode ser uma problemática familiar. E que esta criança narcisista, na verdade, seja uma espécie de desculpa perfeita pro sintoma familiar, o sintoma deste grupo familiar se expresse nesse narcisismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou até puxar um pouco do que você falou, Viaro, porque a gente vê uma banalidade em termos. Agora, não, fulano faz isso que é bipolar. Aí o outro diz, não, é o meu TDAH afetado. É a minha ansiedade que está afetada. Isso não é um desserviço para o teu trabalho, para o trabalho do psiquiatra? Olha, eu acho que depende. É sim, numa certa medida, um desserviço. Porque naturaliza, banaliza, e aí você perde o rigor. E aí aquela coisa, né? Sem rigor, todo debate filosófico vira uma treta de linguística. Então, é um desserviço nesse sentido de você ter que tomar muito cuidado se o que você está falando é o que a outra pessoa está falando e vice-versa. Agora, por outro lado, é importante que essas coisas aconteçam, desde que salva essa primeira parte da minha fala, porque cria novas possibilidades das pessoas conseguirem se encontrar. Porque, de uma certa forma, desmistifica um pouco, né? É um mecanismo duplo. Tem aquela história de que, quando as caravelas portuguesas aqui chegaram, né, alguns dos nossos povos originários, dos nossos integrantes dos povos originários, não conseguiam perceber porque não tinha... exemplo, né? Não tinha... Exatamente, não tinha uma representação imagética interior que aquilo podia ser algo que flutuava na água. Então, que podia ser, sei lá, um peixe, podia ser, sei lá, qualquer coisa que fizesse mais sentido naquela cosmovisão. Então... Deixa eu só fazer um parênteses aí
pela aula de história, né? O Caio traz uma coisa muito importante aqui, que nem todo mundo sabe. Eu, em aula de história do Brasil, costumo abordar isso. Então, existem algumas teorias de profissionais, inclusive da área da psicologia, da área da psiquiatria, inclusive na medicina, na neurologia também, que dizem que é possível que quando as caravelas de Cabral chegaram na Bahia, em Porto Seguro, os povos originários que ali estavam podem ter demorado um certo tempo. Aí alguns falam 30 segundos, 40 segundos, 15 segundos, até que o cérebro deles assimilasse o que estava chegando ali. Ou seja, eles não tinham a capacidade de ver as caravelas e depois ver as pessoas que desceram das caravelas e entender, porque não havia nenhum tipo de ponto de comparação nos seus cérebros. Nunca tinham visto nada parecido, não só das embarcações, como daquelas pessoas vestidas daquela forma também. E é isso que o Caio traz de forma brilhante aqui para nós também. Obrigado, Caio. Imagina, eu que agradeço a contribuição, Guilherme. Caio Mantese, psicólogo de lado. Vou sair do papel do psicólogo. Vamos voltar daqui a pouco, mas no momento, Caio Mantese. Você já teve experiências sobrenaturais, paranormais? Já tive algumas, inclusive eu mandei algumas aqui pro canal, né? Fiz alguns relatos e, se não me engano, uma das primeiras histórias que você trouxe, Fernando, foi de um sonho que eu tive. Na época do falecimento da minha mãe, eu estava muito cansado por uma situação de que a gente sepultou ela no interior e fez um velório em São Paulo e também fez um velório no interior. E eu acabei dirigindo, né, na estrada, pra não cansar minha família e tal. A lá dessas, né, de sou herói, né, sou estudante de psicologia, estudei tudo, né, essa coisa do especialista. Sou o ponto forte da família. Exatamente, eu sou quem tá aguentando a afetividade, né, e tal. Quando a poeira baixa, porque assim, cheguei de manhãzinha, deixei o pessoal na velocidade, assim, gente, ó, sem condições, vou dormir, né? E aí fui pra casa de uma tia minha, fui deitar, e aí eu tive um sonho, fez eu tremer nas bases sobre aquilo que eu sabia sobre mim e retomando coisas que, vamos dizer assim, eu sempre soube. Ter feito psicologia me atrapalhou de entrar em contato com isso, né? Eu sonhei com o hospital, que ela fazia tratamento espiritual na época, e era uma cena, assim, com todo o perdão da palavra, parecia o que a gente tá vendo nessas cenas aí lá da Palestina, né? Imagina você entrar num hospital e não ter um corpo inteiro, né? São pedaços, são partes, e era uma coisa, assim, acachapante, assim, cara, não dá pra ficar aqui. E eu com uma sensação, não, vai profundo, vai profundo, vai profundo, vai profundo. E aí a coisa vai melhorando até o ponto que eu encontro minha mãe, sentada numa maca. Quando ela desencarna, inclusive meu melhor amigo ele entrou no quarto dela exatamente nesse momento e viu ela desencarnada atrás dele, atrás de mim, na verdade. E ela estava com uma afasia, não conseguia produzir fala, ela conseguia entender, mas ela não conseguia articular as palavras. Como o nosso lar. Falar. Perfeito, como o nosso lar. E eu já tinha visto o nosso lar nesse momento, e eu fiz essa referência. Falei, nossa, eu usei isso como reminiscência diurna daquilo que o Freud falava, né, de que a gente usa alguma coisa da nossa vida vigia, acordada, para criar um sonho e revivê-lo de uma outra forma dentro do seu inconsciente, para poder integrar um sentimento que não está cabendo no psiquismo acordado. Eu fiz esse caminho realmente. Nossa, parece muito o nosso lar. De que nesse momento quem chega pleiteando cuidado. E foi justamente isso que eu senti quando eu olhei para ela. Ela ainda não falava, mas com os olhos, que ela me cozinhava com os olhos a vida toda, né? Eu sempre tive uma comunicação muito, muito franca com ela. Ela me olhava do tipo assim, ó, tá, beleza, eu já entendi que eu morri, tá tudo certo, pepino de vocês aí embaixo, o que vocês vão fazer com o que sobrou? O que vai acontecer comigo? Porque eu cheguei aqui, uns caras vieram, me botaram aqui, foram embora. Naquela coisa assim, não tinha palavra. Era tudo na intenção, era tudo no olhar. E eu falei, não, tá bom, mãezinha. Fica aí, segura o reggae que eu vou procurar os médicos, que com certeza eles estão aqui. Eu via o pessoal passando, paramentado e tal, e meio que eu sabia que eu tinha que me esconder, assim, meio que fingir de paciente pra não ser descoberto, porque eu tava ali com uma sensação de penetra.
né? E aí logo depois eu trombo com alguém que fala assim, olha, sinto muito, mas você não pode estar aqui, seu tempo acabou. E aí eu acordo e com uma sensação de que eu tinha dormido por um ano inteiro. E assim, me tomou uma emoção, uma coisa assim, muito desconfortável. E foram muitos anos para eu conseguir dar o braço a torcer e dizer assim, tá, a psicanálise é muito minha amiga, levo no coração, trabalho a partir dela, mas aqui tem mais coisa. E teve outras situações também, né? Mas acho que essa é... mais marcante. Acho que aí foi quando eu renasci enquanto um espiritualista. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu não via nada. Mas assim, tipo, sensações muito estranhas e inexplicáveis. Lá, meio telepatia, assim, essa pessoa vai falar tal coisa. E pimba, ela falava. Nossa, vai acontecer tal coisa. Pimba, acontecia. Mas era exatamente do jeito que eu pensei? E aí volta para aquela pergunta, tá, mas isso é loucura ou isso é mediunidade? Tipo assim, vai depender de onde você... Principalmente vai depender de onde você tá olhando. E aí, como eu fui, né, estudar isso do ponto de vista científico e me apartei, teve um processo doloroso para eu reconhecer que eu tenho que olhar isso de outra forma. Eu tenho que fazer uma lição de casa aqui. Não dá para eu continuar desse jeito, varrendo a coisa para debaixo do tapete. E esses fenômenos, porque seria minha próxima pergunta, apesar de já ter respondido uma parte dela, eu me lembro que eu fiz terapia muito novo, né? Depois voltei e agora voltei. Eu tinha muito o fenômeno de déjà vu, ou déjà vu, né? Ou já te vi, como diz o nosso português. Premonições, assim, eu tive uma vez sonhando com um amigo meu que a gente jogava carta e ele falava, poxa, eu tô com tanta sorte que eu tô até coçando o dedo. No dia seguinte ele vai lá pra casa e tal, a gente combina de dormir na casa dele, eu e outros amigos, a gente vai jogar carta e ele fala exatamente a mesma frase. Não dá para considerar, apesar de você ter respondido, dá para considerar o que essa minha primeira psicóloga falou do fenômeno déjà vu. Por exemplo, eu entro num local em que tenha um ET de artesanato desse igual, e aí o meu cérebro faz com que eu entenda que aquele local eu já tive porque numa passada rápida eu vi esse ETzinho, ou não, ou realmente é algo que a psicanálise, que a psicologia não explica. Eu estou muito tentado a responder essa pergunta fora do Caio psicólogo. E depois eu posso tentar voltar... Vontade. Né? Vamos lá. Caio não psicólogo. Não psicólogo. Sujeitão. Primeiro, muito estranha, né? Você sonhar com o camarada que tá coçando o dedinho, aí você vai dormir com o cara. Eu não entendi essa história, não. E você vai ter que me explicar em off o que aconteceu. Mas estranho, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu era garotão, eu tinha 15 anos, 14 anos. Mas é aí que a gente se descobre, cara. E eram amigos de escola, e a gente estava de férias há muito tempo, né? Na minha época tinha 3 meses de férias, né? 3 meses. Não era um mesinho e meio e olha lá, né? Eram 3 meses de férias. Então eu tinha ficado afastado deles, a gente combinou, foi jogar bola, ele, mais um amigo, e nós três, aí ele falou, pô, vai dormir lá em casa e tal, vamos dormir lá em casa e tal, e nós 3 fomos. Uhum. E nós jogamos um monte de coisa e fomos jogar baralho, mas que era o auge, né? Você imagina, 13, 14, Nossa, 15 anos. Que bom ter liberdade. Virar a noite era uma vitória, né? Hoje a gente mal aguenta chegar às 2 horas da manhã. Eu virava a noite jogando Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, era o auge, né? Hoje a gente chega às 2 horas da manhã, tá doido pra dormir. Enfim. Quando consegue, né? Quando consegue, não vara a noite preocupado e põe um pepino. Ainda tem isso. Então, o fato de ter sido igualzinho, e aí eu já citei aqui também no canal, a minha avó, quando tem o episódio militar, o golpe militar de 64, né, a minha avó sonha com o meu avô. Minha avó, o Viaro sabe, minha avó era católica se ela viajasse e não fosse a missa no domingo, ela ia ao sábado. Ela tinha que ela antes procurava a igreja da cidade para depois saber para onde ela ia. Então ela era católica e no final da vida, nos últimos anos, de assistir a missa todo dia pela televisão. E quando tem um golpe militar, meu avô era submarinista da Marinha, ocorre o evento 64, ele é posto na reserva e eles voltam. Como a Marinha era tudo para a vida dele,
né? Ele não era um político, não tinha nada, ele Mas a amava... estrutura da vida dele veio Era da Marinha. marinha, né? Ele tinha 44 anos e em 6 meses ele morre de câncer. Um Nossa. câncer avassalador de estômago. E ele era muito forte, né? Muito bonito, muito forte. Era de Manauara, do olho azul piscina, você imagina, bem mais moreno que eu. Então era um cara, né, muito forte. E ainda em Pernambuco, onde ele estava lotado, ela sonha com o velório de um homem muito acabado, muito magro e tal, e as pessoas em volta. O mais interessante, Caio e Viaro, é que ela contou isso a vida toda dela pra mim. Não, eu não acredito. Ela não falava espírito, ela falava fantasma. Não, eu não acredito em fantasma, não. Eu tenho medo dos vivos. A única coisa estranha é ela contava essa história. E ela acorda, ela nunca sonha. Dizem que todo mundo sonha, mas ela nunca sonhava. Ela dizia, nunca sonha. Ela não tinha a experiência de lembrar, de recordar dos sonho. sonhos quando acordava. Quando ela acorda, ela fala que sonhei com meu pai morto, engraçado. Isso em Recife. Quando eles chegam ao Rio, ele descobre o câncer, enfim, morre. E no velório era igualzinho ao que ela tinha sonhado. A coisa do déjà vu. Né? Mas foi maior. Eu acho que aí teria sido uma premonição. O que a gente poderia categorizar como premonição. Quando ela tem câncer e eu cuido dela já no final da vida, eu pedia para ela contar essa história, ela não contava mais. Então é mais ou menos sobre isso. Então, por isso que eu não posso te responder a partir do Caio Psicólogo. Do Caio Psicólogo. Porque aí eu preciso te dar, vamos dizer assim, o que me curou enquanto sujeito, dos perrengues que eu passei, foi entender a nossa experiência consciente é linear. A gente sabe o que foi ontem, o que foi antes, o que foi depois, até aquela história do teste de realidade. Da onde eu entendo que, para além da consciência, existe uma capa que eu chamo de experiência espiritual e que ela subverte o tecido espaço-tempo, no sentido de que existe uma parte de uma realidade, de uma espécie de realidade suplementar, e eu não estou usando esse termo à toa, tá? Me lembra que eu vou voltar nisso depois, de que não são coisas concretas, mas que são coisas que existem. Por quê? Porque ela está num universo sensível meio paranormal, que não está no meu sentido, no tato, no paladar, mas que bate nessa coisa do já te vi. Eu já passei aqui. Nossa, já vi essa... Tem gente que tem uns déjà vu repetidos. Nossa, eu já tive esse déjà vu 10 vezes. Como assim? Como é que você pode ter o mesmo déjà vu 10 vezes? Né? Então, tem alguma outra explicação aí, um pouco mais racional. Eu não gosto disso. Eu não vou por aí. Eu acho que para entender determinados fatos da nossa vida que acontecem, provavelmente daí onde eu entendo enquanto sujeitos são espiritualizados ou espirituais, a gente não pode ver eles a partir dessa prerrogativa de um dia depois do outro. E pra mim isso é uma das coisas que explica déjà vu, que explica eventualmente, como é que fala? Projeção espiritual. Eu gosto de usar muito uma imagem daquele filme do Interestelar, quando o personagem do cara lá cai no tal do Tesseract, que ele tá mexendo nas linhas do tempo. Eu acho que aquilo é uma experiência... Eu acho que aquilo tenta explicar, né, tenta colocar em 3 dimensões uma coisa que eu acho que o espírito não é das 3 dimensões. Né? Acho que tem uma parte da nossa experiência que ela é supra-espaço-tempo. Né? Que aquilo é uma tentativa de explicar pra gente o que o autor pensou. Vamos tentar mostrar para os índios o que é uma caravela. Entendeu? E aí a gente volta também naquela pergunta do porquê que é importante que as pessoas extrapolem certos conceitos da psicologia. Porque isso fecunda a cabeça dela para eventualmente buscar sobre isso e ver se isso é verdade ou não. Mas aí que tá a dificuldade. Da pessoa não querer projetar e falar assim, então eu tenho isso, então aí eu vou ter um monte de ganho secundário, e olhar para isso de um jeito mais sincero e falar, não, realmente aqui eu tô escorregando, aqui eu preciso olhar para isso. E aí, voltando para a questão da realidade suplementar, que é importante, a minha abordagem hoje, eu trabalho como psicodramatista. E no psicodrama é muito importante esse conceito que o Moreno cria de uma realidade que está entre nós, mas que não é a realidade concreta, porém ela é compartilhada. E isso também explicaria, para as pessoas que são muito céticas, avistamentos. Por exemplo, avistamentos de OVNIs ou de mãe de ouro ou de corpo seco, enfim. Pode ser que esses fenômenos, porque eles estão acontecendo para além desta realidade ou desta tridimensionalidade, para as pessoas que naquele momento estão com seus espíritos aquecidos,
aquilo os toque. Isso também explica porque que determinadas pessoas podem ter experiências. Tem 3 pessoas numa mesma sala, 2 têm a experiência, escutam o fenômeno de voz paranormal e a outra não. Talvez o nosso espírito flutue, exista, interaja em outros planos, em outras vibrações que a gente ainda não está a perceber. Então, a realidade suplementar, para mim, ela entra muito bem nesse conceito. Caio, se a gente pudesse fazer uma figura, uma analogia, como queira, para definir qual a distância que seres humanos convivem da perda da razão, da loucura. Nós estamos muito distantes disso ou qualquer pessoa pode, por qualquer motivo, enlouquecer, perder a razão? A distância é muito grande. Nós estamos na borda ou cada caso é um caso? Pegando esse gancho, eu já vou fazer a pergunta. Hoje a gente está muito afinado, porque você vem com a pergunta e eu já introduzo também. Caio, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Holocausto brasileiro, que foi o genocídio mesmo, de 60 mil pessoas no hospício de Barbacena, no Hospital Colônia, como era chamado. E, no esteio do que ele falou, se estima que 70% não tinha problema mental nenhum. Eram gays, eram filhas que engravidaram, eram moças que deixaram de ser virgens, eram idosos que já estavam dementes. Como é que a gente define? Todo mundo poderia enlouquecer e, ao mesmo tempo, esse excelente livro da Daniela Arbex e no documentário sobre o Holocausto brasileiro fala muito disso, que você ficou tanto tempo lá que você acaba ficando enlouquecido. Eu não gosto dessa noção de homem que é refratário à loucura. Aliás, eu acho que essa é a pior psicopatologia, é a normopatia. É você ter um desejo patológico por ser normal, né? Que parte desse pressuposto. Assim, loucura jamais vai acontecer comigo. Essa é a minha história, cara. Essa é a minha história. Eu sou terapeuta. Pode até ser que, precisa acontecer muita coisa pra eu enlouquecer. Bom, bateu no lugar certo, ou melhor, na hora errada, no lugar errado, com uma cadência errada, e aí eu tive uma depressão muito pesada por conta dessa perda da minha mãe e de outras coisas que estavam associadas, e justamente rasgou essa noção de que é possível viver alheio à loucura. E aí cai justamente nessa questão do manicômio de Barbacena, e estou usando esse termo de propósito, porque vira anal dos loucos. Vira aquela coisa, não interessa se você quer ou não quer ser jogado no meio dessa galera aqui. Você não se encaixa e a gente vai tirar porque a tua existência é insuportável para a minha construção de normalidade. Então, o ódio vira uma ferramenta de separação. Se a tua existência me cria ódio, você é o errado. Alá Simão Bacamarte. Né? E aí depois que o cara enjaula todo mundo, falou, peraí, acho que o louco sou eu. Mas eu acho que essa é a perspectiva positiva, né? De alguém chegar no final e se refletir e falar, não, pera, acho que eu posso ser louco. O problema é essa pessoa que nunca é capaz de imaginar que a loucura tá tão perto. E eu acho que isso é um erro grave. E acho que é um erro que muitos de nós profissionais de saúde fazemos. Projetamos a loucura só no paciente. Então, tu está dizendo que muitos profissionais desta área são verdadeiros alienistas da existência? Eu diria alienígenas da existência. Eles não se alienam porque não conseguem alienar o outro. O outro tem algo, tem algum conhecimento sobre si e aí, por isso a permeabilidade. Por isso a parafilia. Aí eu tenho uma questão que me preocupa muito, porque sou professor, já fui diretor de colégio, e é muito comum, hoje em dia, crianças, mas sobretudo adolescentes, não saberem lidar com nenhum tipo de problema de saúde mental. Absolutamente nenhum. Também são adolescentes que já estão consumindo medicamentos há bastante tempo, desde os 7, 8 anos de idade. Chegaram aos seus 15, 16 anos com essa trajetória de carga de fármacos. Vão até o professor, e eu sempre tive
esse papel de ser o professor que dá conselhos, e não é eu, tá, gente? É inacreditável, mas é sempre o professor de história ou o professor de educação física. E se alguém disser, mas no meu caso não é história nem educação física, o não sabe que eu sou um cara que eu tenho que me controlar para não perder a razão, mas tu tá mentindo. Eu não acredito em ti. É sempre história e educação física, porque são os professores que têm mais abertura para falar. Mas eu falei com o outro. Aí a questão da outra, que eu não vou entrar nesse detalhe. Cuidado com os professores que vocês conversam. Aí vem aquele adolescente que ele... Vou ser bem claro, ele está com medo de ficar louco. E ele vai e fala pro professor isso. Olha, professor, eu tô com muito medo de ficar louco. Aí eu paro tudo, converso depois da hora da aula. Não, mas por quê? Eu já estou antenado que eu vou ter que falar com o terapeuta desse aluno, vou ter que falar com os pais, vou ter que falar com tudo. Aí no seu desempenho de professor enquanto papel institucional. Né? Vou ter que falar, mas ao mesmo tempo eu vou ter que falar com o terapeuta, e o terapeuta vai ter que saber que não vai poder dizer para o aluno que eu falei, porque senão o aluno perde a confiança em mim, não fala mais nada. O drama do sigilo, isso é difícil mesmo. Então, fala, e os alunos só falavam para mim porque sabiam que eu não falava para ninguém, então aí eu continuava com um canal aberto. Né? Tinha aluno que não falava, mas na hora que eu pedia uma redação, ele dava um jeito de na redação colocar recados para mim. Esse aluno está com medo de ser louco, e não é 1, 2, 3, nem 4, são vários. Ele está com medo de ser louco. Por quê? Porque ele vive com um transtorno de ansiedade generalizado. Eu tenho esse transtorno, mas é diferente aos 47 anos ter esse transtorno e ter com 14, 15 anos. Então ele tem esse transtorno de ansiedade, ele tem depressão, ele tem melancolia e confunde com depressão, ou seja, ele está superdimensionando. A depressão antigamente era chamada melancolia. Pois é, ele está superdimensionando, porque hoje a gente vê a melancolia como uma tristeza profunda, mas não um caso de depressão. E aí esses adolescentes estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Por quê? Porque eles estão vivendo, eu quero que tu me diga como tu te posiciona, mas pelo que eu vejo, eles estão vivendo dessa normatização do normal, né? Essa busca pelo ser normal. Então, eles estão vendo muitas informações, internet, uma vida acelerada, muito acelerada, uma difusão cultural gigantesca e por vezes até criminosa, porque nós estamos vendo uma difusão cultural que ela não é a difusão no termo sociológico de te colocar a par de várias culturas, mas não, ela está hierarquizando culturas e dizendo que a minha é melhor do que a tua, e a gente sabe na história o que aconteceu quando hierarquizaram culturas. Nós sabemos bem disso. Qual o papel do profissional de saúde para quem acha que está enlouquecendo, mas não está? Ou melhor, para quem acha que esta loucura é algo para poucos e que a grande maioria tem que ser 100% normal? Há uma diferença, Caio, entre o trato de adolescentes e o trato de adultos? Com certeza, com certeza. O adulto, ele tem uma autonomia diferente, né? Quando você está atendendo um adolescente, principalmente esses casos mais... Você não sabe dizer muito bem onde está, né? A gente depende da parceria com o professor, a gente depende da parceria, na verdade, com a instituição escola, não só com o professor. É lógico que o professor é o mais orientado, é quem está lá no front com o aluno, mas às vezes, e eu já vi falas tuas nesse sentido, às vezes quem me dá a letra é o cara da faxina. Não sou eu. Eu tô vendo que tem alguma coisa estranha, mas esse cara é refratário. Por quê? Porque algum professor, como você já levantou a bola aí, cuidado, né? Cuidado para quem você vai abrir a boca, nesse sentido, né? E aí, tadinho, né? A gente tá falando cuidado para adolescente, mas ó, a gente não tá te culpando, pelo amor de Deus. Claro. A gente tá tentando trazer a coisa pro outro lado. Mas, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado e olhar para a escola como um espaço de socialização. E como um espaço principal de socialização, é lá que o adoecimento vai aparecer. E aí a gente depende de pessoas antenadas e com esse grau invejável que eu te admiro, Viara, a tua capacidade de leitura da realidade, para diferenciar o joio do trigo. E ver, pera, aqui tem algo mais. Aqui não é só uma redação que o cara quer me dar um chacoalha. Não, claro, não. Que ele quer me... Não, existe uma comunicação de uma outra ordem que está acontecendo. Por isso a importância daquele conceito lá da realidade suplementar. Quando ele te dá uma redação, ele está te avisando de um outro jeito. Não é uma realidade concreta, mas é uma realidade sensível.
Você sente no seu coração que... Eu descobri um abuso infantil através de uma redação. Poxa, Eu descobri através de uma redação. Tá? Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero te dizer a seguinte questão. E eu quero finalizar essa parte com essa questão. Existe uma coisa na sociologia, um conceito muito caro na sociologia, que são os ingressos sociais de pertencimento. Esse conceito da sociologia diz que qualquer pessoa, para participar de qualquer grupo, que pode ser visto como pequenas patotas, patota é velho pra caramba, né, cara? Você acha que tá novinho? Então pode ser patota, pode ser a galera, pode Turma. ser a crew, como gostam de falar, pode ser a turma. Cada um desses grupos possui os seus ingressos sociais de pertencimento. Existe uma inscrição social, que é um outro conceito anterior, e existe o ingresso social de pertencimento. O que é o ingresso social de pertencimento num grupo de metaleiros? É a camisa preta de banda, é o cabelo comprido, são os negócios com ponta. Ou seja, se tu não tiver o ingresso, mas eu gosto de metal, não vai participar, amigo. Não vai. Aquela galera de camisa preta, cabelo comprido, não vai andar contigo todo Mauricinho, que é um ingresso de outro grupo, só porque tu conhece metal. Não vai andar. Isso aqui é uma crítica? Não. Os grupos possuem os seus ingressos sociais de pertencimento. O Arthur Neto, por exemplo, ele só usa preto, ele não poderia entrar. Não poderia andar, né? Então seria mais ou menos como se os ufólogos teriam que estar com um colete de ufologia para poder participar. Então, existem os ingressos. Caio, levando em consideração essa questão do conceito de ingresso social, eu tratei com uma questão extremamente problemática no colégio, que foi a automutilação, que é uma questão muito grave de acompanhar com alunos, então com crises de depressão, se cortam para tentar então buscar um alívio de uma dor que um analgésico não vai resolver. Só que eu consegui identificar também a automutilação por ingresso social de pertencimento e não por depressão. Ou seja, eu tinha aquelas meninas, geralmente meninas, não sei porquê, no meu caso foi assim, eu tinha aquelas meninas que se cortavam porque estavam tendo comportamentos suicidas por depressão, e eu tinha aquelas meninas que estavam se cortando porque para fazer parte do grupinho das que se cortam, tinham que se cortar também, mas sem estar vivendo depressão. Tipo baleia azul. Não, aí é que tá, não é tipo, que não tinha nenhum tipo de desafio, não, era para fazer parte daquele pertencimento. Grupo. Pertencimento, ingresso de pertencimento. Por que eu disse que é uma situação complicada? Porque eu me vi da seguinte forma, se eu levar todo aquele grupo como estão se cortando só para fazer parte do grupo, eu estou descuidando daquela pessoa que está com comportamento suicida. Se eu levar todos como comportamento suicida, eu estou fazendo uma hipérbole dentro de casos que são só para fazer parte daquele time. Qual era a minha postura? Eu quero que tu me julgue ou comente. A minha postura eu alertava todo mundo, mesmo que não fosse um comportamento suicida, porque o pior seria deixar de se preocupar com aquele fato que era real mesmo. Então, eu acho que a redundância, ela é melhor do que, né, pecar pelo excesso é melhor do que pecar pela falta. Eu no teu lugar, talvez eu tivesse a mesma premissa. Mas, claro, partindo do pressuposto de que você também está dando um espaço de acolhimento. Você não está só fazendo uma exposição. O que eu também acho interessante colocar é essa coisa do ingresso... Como é que você falou? Ingresso social de pertencimento. O ingresso só que social olha só, isso não é uma coisa nova, tá? Porque assim como agora a gente vê pessoas se cortando por ingresso, no meu tempo tinha que fumar maconha para fazer parte daquela turminha que fumava maconha. Do descolado, dos artistas. Esse ingresso já existia. Sim, a diferença é que tem uma violência que deixa marca, né? Você fumar um baseado, beleza, fica com o olho vermelho, dá, sei lá, 2 horas, passou e não deixa marca, né? Agora, uma coisa que marca a soma, é o corpo, né? Algo que se transforma em psicossomático, nesse sentido, não porque cria um sintoma a partir só de uma coisa psicogênica, mas você está criando no seu corpo alguma tentativa de realidade. Para ter um ingresso de pertencimento, eu acho que aponta para o recrudescimento geral do vínculo social que a gente vive. Em algum momento, vamos dizer assim, na minha geração de escola, né, tinha algumas coisas assim, mas não nesse limite, né, como você trouxe teu exemplo. Mas o que é curioso é ver essa geração de agora ter menos filtro para um comportamento mais agressivo contra si mesmo, e eu acho que é um contexto de invisibilização da subjetividade do outro. Então, eu prefiro criar algo que gere um pertencimento físico do que e do que investir numa mudança comportamental, vamos dizer assim.
né? Porque, inclusive, não vai conseguir incluir, né? Porque qual que é a minha hipótese nesse sentido? Por que eu estou usando recrudescimento? É a tentativa de o que o outro faz não me afeta. Então eu preciso subir a aposta, né? Se cortar é subir total a aposta, né? Então, quando você está falando de uma gangue, né, de alguma coisa assim mais criminosa, vamos dizer assim, não, você vai ter que roubar, né? Você vai ter que... E aí, a cada passo na hierarquia, você tem que entrar com um prêmio maior para ser, né, visto como alguém que é capaz. E aí eu faço a leitura nesse sentido. Tá difícil ser adolescente. Sempre foi, tá, mas tá mais difícil ser adolescente. E eu acho que o que isso significa? Que tá mais difícil ser adulto também. E o que eu acho que isso significa? Que tá mais difícil ser velho também. E aí o que eu acho que isso significa? Também tá muito difícil a gente pensar o que a gente tá deixando. Uhum. Então, eu cheguei aí justamente por essa coisa da marca. Esta pessoa vai ficar com uma marca para o resto da vida dela. É uma espécie de isca para a memória dela, visual, para ela se encontrar naquele sentimento de não pertença. E é isso que eu acho interessante. É quase como se fosse uma notícia para si mesmo, tipo assim, fique esperto. Porque neste mundo, do jeito que as coisas vão, você nunca vai ser aceito por quem você é. Pegando mais um gancho do Viaro, suicídio. Tem muitos psicólogos que acham, por exemplo, que a campanha do Setembro Amarelo é ótima, a gente deve falar. Já tem outra vertente que diz que não. Eu acho que talvez seja majoritária. A gente não deve falar sobre suicídio. Falar sobre suicídio é bom para a gente detectar o problema e evitar ou não? Eu sou da patota dos que acha legal falar. Porque é isso, né? Cria repertório, corre-se o risco de banalizar, claro, mas você coloca isto como uma ferramenta discursiva de alguma forma. Mas o Setembro Amarelo também virou assim Dia das Mães, né? É uma coisa para empresa fazer o banner lá e tal. Vamos fazer prevenção do suicídio. Olha, esse mês a gente vai contratar um psicólogo para dar plantão psicológico um dia na semana. Caraca, isso aí você não tá me encostando na superfície do problema. Falar sobre suicídio, vamos dizer assim, falar sobre o suicídio de todos nós. Que quando um de nós se mata, algo de nós morre junto. E aí se cria uma campanha que é pra você jogar lá no Instagram, que é pra você jogar lá não sei aonde, de novo nesse mesmo envelope daquilo que não me afeta. Então, e é interessante você trazer isso, Fernando, porque infelizmente eu já tive essa experiência. Eu perdi uma paciente num estágio que eu estava fazendo na graduação por um suicídio. Ela era uma pessoa de baixíssima renda, com até uma certa questão meio assim, de um certo rebaixamento cognitivo, e ela estava melhorando. Era um paciente que tinha guarida psiquiátrica no SUS e a gente estava fazendo um acompanhamento psicológico dela. A gente, né, o meu grupo de pesquisa. E ela estava melhorando e teve uma sessão que ela conta que... Foi a última sessão que ela veio. Que ela tinha ido viajar num congresso das Testemunhas de Jeová e uma das lideranças lá desceu a lenha nela, porque olha, você tá trazendo esses demônios pra cá e tem um demônio que manda e os dois que obedecem, cuidado, viu? Fique longe de espíritas. Cuidado, viu? Com quem você vai falar dessas coisas, porque isso aí dá poder, a palavra tem poder. Pô, a mina voltou mega neurótica, destruída, assim, um nível de ausência afetiva, assim. A única coisa que tinha era uma dor de um não pertencimento. É isso que me chama, assim. Por isso que eu tô trazendo essa história. E aí, enfim, ela acabou indo pro ato e a gente só foi descobrir porque a gente foi investigar. E no dia que ela faltou, o meu grupo de pesquisa olhou um pouco e falou, cara, será que a gente... O que será que a gente fez, né? Pra ela faltar e tal. E eu lembro de uma intervenção que eu fiz no final. Aliás, minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer. Que vitimou ela. Então, naquela sessão, eu tava super cabisbaixo também, e ela percebeu, ela não lembrava o nome das pessoas, mas não tinha facilidade, mas me interpelou aquele dia. Assim, você tá diferente, né? Assim, pois é, fulana, eu tô abismado, porque eu não tenho... Na época, eu tinha uma opinião diferente, né? Até por isso que eu tô trazendo. Eu não tenho o que fazer com esses demônios. Eu não posso te ajudar. Eu não tenho esse poder. Tá, hoje eu também acho que eu não tenho esse poder, mas acho que eu levaria a coisa de um outro jeito.
Mas eu posso te garantir que semana que vem a gente vai estar aqui para conversar sobre isso, e semana na outra, e na outra, e na outra, o quanto você quiser, a gente vai trabalhar este tema. E enfim. Né? Não teve outro. Já dei spoiler. Por isso que é importante que a gente traga esta questão do suicídio para um debate do acolhimento. Porque não é possível, na minha cabeça, que alguém que esteja interessado no cuidado do seu rebanho, né, da sua freguesia, vira e dá uma lapada seca dessa numa menina, que tá doente, fala, não, ora mais. Ok, gente, a religião é importante, tá certo, não tira o poder disso. Aliás, eu cada vez mais me vejo trabalhando em alguma coisa nesse sentido mais espiritualizado. Mas não dá pra você jogar a pessoa num território de tanto desconhecimento sobre si. Ela tinha uma queixa de paranoia, ela não tinha uma queixa de espírito, entendeu? Você projetou uma doideira lá que a líder lá da igreja pensou, e eu duvido que essa pessoa tenha ideia do que aconteceu depois. Duvido. Então, tem um outro conceito que é interessante quando a gente fala de suicídio, que a gente fala de prevenção. E tem um outro conceito, que é a pós-venção de suicídio. Que aí eu acho que ter uma campanha faz mais sentido. Porque tem pessoas que não aderem a nenhum tratamento e que acabam cometendo isso. E aí quem fica? Essas pessoas não têm lugar, né? Porque não tem um conceito. Não tem, existe. Chama pós-venção em suicídio. Vamos conversar com... Eu odeio esse termo, mas desculpa ser dramático. Com o que sobrou. Com a memória do que sobrou, do que a gente poderia ter feito de diferente ou não, se era evitável ou não, e quais são os sinais de alerta que tinha ou não. Então, para prever, você sempre tem que ver o que aconteceu. E por isso a importância da redundância. Realmente, e olha só, gente, a filosofia, basicamente traduzir filosofia, quem curte a filosofia, quem ama a filosofia, é aquela pessoa que ama o saber, ama o conhecimento, e a filosofia tenta responder uma pergunta desde a Grécia Antiga, e até hoje ela mais diverge do que responde, e esse também é o papel dela. Qual é a melhor forma de se viver? Essa é a grande pergunta da filosofia. E o filósofo Albert Camus, na sua fantástica obra O Mistério de Sísifo, ou O Segredo de Sísifo, ele abre a obra dizendo: nada é mais importante para a filosofia do que o suicídio. Por quê? Se a filosofia busca a melhor forma de se viver, o suicídio é o grande problema, é a grande questão da filosofia. Antes de irmos para a última pergunta, eu quero dizer para vocês que vocês estão tendo uma grata surpresa, inclusive também pela erudição do nosso convidado. Porque quando ele diz, quando morre uma parte de nós todos, ele está citando o poeta britânico John Donne, que no século XVI nos presenteou com uma obra fantástica onde ele dizia: todos nós fazemos parte de um todo. Quando morre um de nós, morre parte deste todo. Portanto, nunca perguntem por quem os sinos dobram, pois eles dobram por ti. Com esta frase de John Donne, eu encaminho a nossa última pergunta. A picaretagem no meio da psicologia, a pilantragem no meio da psicologia, a canalice no meio da psicologia. Para aqueles que me seguem sabem que eu sou um militante público contra o coach. Inclusive estou com meu livro pronto que se chama O Anti-Coach. O Conselho Federal de Psicologia já se pronunciou algumas vezes contra o coachismo dentro da psicologia. E antes de perguntar, eu digo sim, o Anti-Coach é uma obra minha e tem quadros aqui nesse canal também, porque não me interessa se existem coaches sérios. O problema é deles em combater os que não são sérios. Assim como eu, como historiador, tenho que me preocupar quando pessoas não historiadoras escrevem história e deturpam a história. Então, se você é um coach sério, eu já desconfio de você, porque já diria Aristóteles, toda virtude é silenciosa. Deixe que os outros digam que você é sério e não se autoproclame dessa forma. Enfim, a canalice, o coachismo, já respingou como forma de prejuízo ou é um exagero do Conselho Federal de Psicologia? Acho que de forma nenhuma é um exagero. Esse é um problema da psicologia. Eu, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, enquanto profissional da saúde, e também, tanto quanto filósofo, né, dedicado a humanos, eu tomo esse problema para mim. Porque
eu acho que esse fenômeno também entra nesse mesmo envelope do recrudescimento das relações sociais. Porque eu estou entregando uma promessa de performance no coach. Eu não estou entregando ferramenta. Eu não estou fazendo a pessoa entender o porquê que determinados jeitos de olhar para a situação ou fortalecimento de determinadas competências vai trazer melhora de vida. Abre parênteses, mais problema, fecha parênteses. Porque esse coachismo picareta, ele tá tentando te vender uma solução replicável. A lá pendrive, você bota um pendrive aqui, pendrive ali, e aí, de novo, né, entra naquela coisa, não tem como você ganhar do coach numa discussão, né? Porque, olha, se você tá fracassado, isso é problema seu. Ah, mas também... Olha, você tentou de tudo, olha, eu vi que você tentou de tudo, olha, você foi um cara muito esforçado, mas o ambiente que você tá não favorece. Então não tem uma discussão entre esses dois pedaços, né? Até que ponto é o indivíduo que tá ferrado, até que ponto é essa coisa do adoecimento, da psicopatologia, e até que ponto a gente vive numa sociedade que tá enganando, tá prometendo que, olha, você vai ter um crescimento social, você vai ter uma melhora da sua qualidade de vida, você vai arranjar essas ferramentas, e isso vai necessariamente promover alguma coisa positiva. O psicólogo não promete. Se alguém tá te prometendo, se alguém tá vendendo um serviço para você, te garantindo, te prometendo, olha, eu vou curar, você vai fazer, fuja para as colinas, mano. Porque no fundo, isso é um grande desserviço para nós psicólogos. E sim, eu não tenho diretamente um paciente nesse momento com este quadro, mas colegas têm pessoas que vieram destruídas por experiência, de realize o impossível, né? Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem e ganha um burnout, né? Tem um colega meu, inclusive, psicólogo, que ele trabalha com burnout a partir de uma experiência dele, porque ele teve uma boa oportunidade de trabalho, falou, não posso perder, vou trabalhar de segunda a segunda, bateu biela. Eu reitero, é facinho a gente escorregar da cadeira daqui, de terapeuta, para a cadeira de lá do paciente. E eu acho que o coachismo, a picareta, é uma tentativa de estabelecer esse lugar inatingível, né? O cara que tá no palco lá performando, ele tem uma mágica, ele tem uma aura, ele tem ele dá um espetáculo. Ele não dá uma aula, né? Ele não dá uma formação, né? Ele tá contando ali que, olha, eu detectei que o helicóptero ia cair antes do piloto. Meu amigo, ó, como dizia na minha época, assim, ó, não colou. Quem trabalha com segurança de voo, e aí volto naquela questão da redundância, é isso, você tá sempre trabalhando com a possibilidade da falha. Você não tá dando uma de secreta, olhando assim, falar, eu sei algo sobre a máquina que nem a máquina sabe. Isso não existe. Isso é lorotinha isso é um ilusionismo argumentativo, né? Para tirar o olho da onde realmente está o problema e puxar o seu afeto para onde você quer que a pessoa olhe. É prestidigitação, né? Aquela coisa de, olha aqui, olha essa mão, e a mágica tá fazendo a outra. É verdade. Eu diria agora, para finalizar, que Arnaldo Antunes, nos dias atuais, teria escrito alguma coisa do tipo PNL, Mindset, Psicologia Positiva, Constelação Familiar e o Pulso ainda pulsa. Terminamos nosso episódio de hoje, gente. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Caio. E agradeço a comunidade que teve a paciência e a generosidade de ouvir até aqui. Obrigado, gente. Hello, strangers! Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Então eu não posso falar com ela. Acabar com tudo! A idade amaldiçoada para as celebridades.